la interesante charla de Álvaro, pues ahora continúa con otra charla que yo creo que es muy, muy interesante, a cargo de Rudy Bernardo. Rudy Bernardo es un entrenador portugués, es profesor en la Universidad de Lisboa, no sé si es la de Lisboa o... Sim, 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 em Lisboa. Vale, trabaja con un grupo de investigación muy interesante, lleva muchos años, ya ha participado otras veces con nosotros en otras jornadas técnicas que hicimos en Cáceres. Entonces, pues bueno, le propusimos que hablase sobre cómo orientar el proceso de entrenamiento, el desarrollo de, cómo guiar el desarrollo del triatleta desde la iniciación o desde que comienza hasta el alto rendimiento. Además, bueno, pues estamos viendo que en Portugal hay un buen modelo de desarrollo, tienen gente, están sacando mucha gente joven, siempre ha tenido mucha tradición, pero ahora mismo pues es posiblemente un país en boga en cuanto a descubrimiento de tanto triatletas hombres y mujeres que están ya compitiendo bien y que vienen compitiendo desde hace unos años. Rudy, sin más, si quieres bueno, dejo yo de compartir, ¿vale? Y si quieres compartir tu pantalla. Seguimos con la misma dinámica. Las preguntas las podéis ir haciendo en la función de preguntas y respuestas y luego ya le preguntaremos. Rudy, cuando quieras puedes empezar. Boa tarde a todos. Vou falar em português, devagar, para toda a gente perceber o que eu vou comunicar hoje sobre este tema proposto pela Federação Espanhola. Dizer aos representantes da Federação Espanhola que é um prazer e um gosto tremendo estar com vocês. Dizer também aos participantes que também é um gosto estar com eles, fazendo parte deste quadro que está a apresentar estes diferentes temas. Agradecer à audiência pelas perguntas que irão colocar e começando a falar sobre o tema que me foi proposto. Aqui em Portugal nós já temos há largos anos instituído a questão da formação e a questão das escolas. O que nós tentamos promover dentro das escolas e que temos conseguido vir a evoluir ao longo dos anos tem muito a ver com a preparação dos atletas para o alto rendimento. Os treinadores aqui em Portugal procuram sempre atletas que comecem a fazer o triatlo de forma, chamemos-lhe específica, mas mais direcionada, não tanto a questão de atletas que muitas vezes abandonam a natação ou o atletismo ou o ciclismo e depois inverdam pelo triatlo. Aqui nós temos já um modelo bem estruturado em termos daquilo que é o desenvolvimento dos atletas e temos bem delineado o que é que nós procuramos que eles atinjam no futuro. Para terem um bocado mais conhecimento sobre o meu percurso como treinador e como formador, eu iniciei o meu percurso num clube que é de referência em Portugal, que é os Belenenses, há cerca de 15 anos. Inicialmente começámos com muito poucos atletas, como é normal quando estamos a iniciar um processo de formação, mas à medida que o trabalho foi sendo feito de forma bem aplicada, chamemos-lhe assim, e que os resultados e os próprios atletas foram aparecendo, o clube começou a crescer em termos daquilo que é a dimensão do próprio. O atleta que vocês veem aqui, que aparece mais nas fotografias, é o Vasco Vilaça, este rapazinho aqui, é o Vasco Vilaça, atualmente vice-campeão do mundo. Depois temos aqui a irmã dele, temos aqui um conjunto de atletas que também fizeram parte desse grupo e que continuam a representar a seleção, outros já abandonaram, mas nomeadamente aqui a Madalena Almeida e muitos outros que saíram desta escola e de um grupo de trabalho que eu possuí. Dado o tema que me foi pedido e a minha experiência, eu decidi hoje trazer para vocês
a maneira como eu estruturei e como eu cresci e fiz crescer o meu clube em conjunto com as pessoas que suportaram este projeto, e tentar-vos explicar qual é que é a minha filosofia enquanto treinador, baseado naquilo que é o modelo de formação do triatlo em Portugal. Portanto, tudo começou aqui neste clube, como referia anteriormente, e como é óbvio, e como diz o Augusto Cury, segundo esta frase que eu tenho aqui traduzida, se queres sobreviver e ser feliz, necessitas treinar, trabalhar e viver em equipa. Portanto, o modelo que nós temos em Portugal para as escolas está bem construído, mas o modelo só tem sucesso e só resulta se houver um trabalho de equipa. Se nós nos fecharmos um bocado dentro do nosso próprio círculo, da nossa bolha, dificilmente conseguiremos ter o sucesso que a modalidade precisa. Nós somos um país pequeno, temos 10 milhões de habitantes e, portanto, temos o futebol como a bandeira nacional em termos desportivos, e o triatlo, para conseguir obter resultados desportivos, precisa que todos nós trabalhemos num sentido, e todos nós trabalhemos em grupo, quer dentro do próprio clube, quer nos clubes à volta da zona onde nós estamos inseridos. E, portanto, é sempre difícil nós conseguirmos fazer um trabalho que não seja com a ajuda das pessoas que estão envolvidas no processo, desde os pais, desde os amigos, os próprios miúdos têm que estar dentro do processo e têm que mostrar que querem estar dentro do processo, porque transformar atletas ou criar atletas de uma base de formação, como é o modelo português para o triatlo, é extremamente difícil e extremamente complexo. Nós sabemos que há vicissitudes ao longo de todo o percurso que os atletas têm, derivado ao seu crescimento, à sua maturidade e, mais tardiamente, derivado à liberdade que eles começam a ter e à autonomia que começam a procurar para explorar a vida, e a dada altura torna-se difícil de combatermos contra esses novos estímulos que estão a ser transmitidos aos atletas. E, portanto, só tendo um suporte familiar e uma estrutura à volta da própria escola de triatlo e o apoio da Federação de Triatlo de Portugal, neste caso, é que nós conseguimos com que os resultados comecem a aparecer, e os jovens que fizeram uma formação que é extremamente longa, porque se estivermos a falar de miúdos que começam que entram para o triatlo com 7, 8 anos, só aos 18, 17, 18 é que começam a ter visibilidade e representação nacional. Portanto, até aí são 10 anos em que todos os dias têm que treinar, todos os dias estão com as mesmas pessoas, todos os dias partilham as mesmas experiências com o mesmo grupo, e, portanto, se não houver uma harmonia dentro do próprio grupo e da própria formação, e uma coesão também entre todas as pessoas dentro do grupo, torna-se difícil a dada altura de nós conseguirmos cumprir o objetivo, que é formar os atletas para o alto rendimento e para o desempenho desportivo. E, portanto, temos de ter sempre presente, enquanto treinadores e enquanto clube formador, ou clubes formadores, que a noção de grupo e a noção de trabalho tem que estar sempre incutida em todas as tarefas e em todos os dias que estamos em conjunto. Dentro desse grupo, nós temos que ter as pessoas que fazem acontecer. E as pessoas que fazem acontecer são as pessoas que nós, treinadores, chamamos para nós, para do nosso trabalho, e que em conjunto têm uma visão e um sonho e que procuram ajudar a cumprir essa visão, esse sonho e essa ambição. E, portanto, as pessoas que estão envolvidas nesse processo e que são as mais importantes na construção do processo são os treinadores e são as pessoas que fazem parte da direção do clube. E essas pessoas que fazem parte da direção do clube, e nomeadamente na maneira como o modelo está implementado, são pessoas que, além de serem responsáveis por aquilo que é a organização do clube, também estão indiretamente responsáveis por aquilo que é a organização do treino. Porque se nós estivermos a falar que uma escola tem cerca de 20 atletas, masculinos e femininos, com capacidades e necessidades diferentes, verificamos desde logo que um treinador
ou 2 treinadores não chegam para colmatar todas essas necessidades que os atletas têm. E, portanto, temos de sempre recorrer ao nosso grupo, às pessoas que estão à volta do grupo, para nos ajudarem a fazer esse trabalho. E só assim é que nós conseguimos que haja uma construção do ser e do atleta para depois competir numa fase mais avançada da sua carreira. Como é óbvio, e como eu vos tinha falado anteriormente, e reportando um bocado aos atletas que eu integrei durante a minha fase inicial da carreira, eles nunca foram única e exclusivamente treinados por mim. Embora quem controlasse o processo e quem fosse o responsável pelo processo fosse eu, quem definisse as questões das provas, o tipo de treino que vão fazer, o planeamento, a evolução da carga, a dinâmica da carga, os locais de treino, os dias, tudo isto faz parte daquilo que é o planeamento e controle e monitorização da evolução de um jovem atleta, foi e teve um dedo de diferentes pessoas ao longo da formação do atleta. Desde logo porque nesta equipa existia uma equipa de natação, tal qual como existia uma equipa de triatlo. E, portanto, sendo a natação parte do clube e sendo a natação uma modalidade que está mais bem enraizada e estruturada em termos daquilo que é o desenvolvimento das escolas de natação, e tendo o triatlo uma forte componente decisora na performance do atleta, que é a natação, entendemos por bem que os atletas que enquadrávamos deveriam ser acompanhados na fase de desenvolvimento pela natação, ou seja, atletas entre os 7 e os 12 anos, eram atletas que não tinham a necessidade ou a obrigatoriedade de estar dentro da escola do triatlo, ou seja, de treinar com os treinadores que faziam parte da escola do triatlo, mas sim estar integrados com treinadores de natação. Isto tudo por questões logísticas, efetivamente, que são sempre questões que temos de ter em consideração quando começamos a treinar e a formar atletas. Essas questões logísticas são uma das principais dificuldades que qualquer clube em Portugal encontra quando quer montar uma escola de triatlo. É difícil encontrar uma piscina, é difícil ter horários, é difícil ter piscinas que a deslocação dos pais ou dos atletas para as instalações sejam curtas e rápidas, e, portanto, tudo isto que acaba por tornar o processo inicialmente dificultado tem que ser adaptado àquilo que já existe. E, havendo a possibilidade e a oportunidade de ter os atletas a treinar de forma específica a natação em fases iniciais de desenvolvimento, faz todo o sentido em que, se o clube ainda não tem uma estrutura técnica ou instalações suficientes para fazer esse tipo de trabalho, que os atletas sejam integrados nas escolas de natação. E isso aconteceu e acontece muito no nosso país por estas razões. Não porque os treinadores não os queiram treinar, mas porque existe um déficit de instalações e de espaços para que os treinadores possam desenvolver esses atletas. E, portanto, mais uma vez vem aqui a noção também de sinergias entre dois desportos diferentes, e que também tem que se desmistificar que não pode haver competição entre a natação e o triatlo. Tem que haver uma ligação e uma sinergia entre as duas modalidades nesta situação, uma vez que existem muitos atletas que abandonam precocemente a natação, que podem vir para o triatlo e podem ser bons triatletas. E, portanto, havendo estas energias, torna tudo muito mais simples, e o processo, e há a possibilidade e a probabilidade de aumentar o número de atletas que representam o país e que têm pretensões a chegar ao alto rendimento. E, portanto, a filosofia que nós implementámos do nosso clube foi sempre uma muito clara, que é a formação e o desenvolvimento de atletas para as seleções nacionais
com vista a atingir o alto rendimento. E, portanto, nós, no nosso clube, os únicos grupos de atletas que tivemos numa fase inicial foi sempre atletas de formação. Portanto, os primeiros 5 anos de construção da equipa e do clube foi único e exclusivamente com base em atletas da formação. Quer isto dizer que não recebemos nenhum atleta, ou não treinámos ou preparámos nenhum atleta que viesse de outro clube já com características e com nível para seleções nacionais. Todos os atletas que nós formamos foi sempre com vista a chegar às seleções nacionais e depois muitos deles ou alguns deles representarem a seleção nacional ao mais alto nível e, como é óbvio, destacar o Vasco, que foi o atleta que entrou nesse processo e que neste momento se encontra a ter os desempenhos que todos nós conhecemos. E, portanto, a visão foi sempre essa, de construção de atletas e desenvolvimento dos mesmos a partir da formação. Ou seja, nós enquanto clube e grande parte dos clubes que existem aqui no país, a intenção deles é mesmo formar e preparar os atletas. E só depois de essa formação e esse longo processo de formação estar realizado, ou pelo menos parte dele realizado, é que tendem a dar o salto para as seleções nacionais e o alto rendimento, mas derivado também à questão de falta de algum suporte técnico e de estruturas, o que muitas vezes acontece é que esses atletas acabam por sair das escolas de formação, onde estiveram, e dar seguimento ao seu percurso atlético, ou no centro de alto rendimento da Federação de Triatlo, ou noutro clube que se encontre na redondeza, ou no sítio para o qual o atleta irá estudar, para continuar a fazer o seu percurso. E, portanto, outra coisa que nós aqui em Portugal procuramos ter, e isto é muito mais entre treinadores do que propriamente entre instituições, mas é muito mais entre treinadores, é haver uma ligação entre todos, para quando há essas situações de atletas que saem por qualquer motivo dessa escola e dessa formação e vão iniciar um novo processo e para o qual aquela escola não tem, não corresponde às necessidades que o atleta tem, esses atletas que fazem a transição possam transmitir toda a informação ao novo treinador que os vai preparar para esse alto rendimento. A minha passagem, a passagem do Vasco Vilaça para Joaquim Villan na Suécia, em 2016, foi nesse sentido. Houve sempre conversas entre aquilo que era a parte de formação do Vasco e o que é que ele tinha feito desde o início da sua carreira até à data, e portanto tudo isso foi transmitido para o atleta que recebe ter a informação de como é que foi o processo do atleta e ter um melhor conhecimento do mesmo. E portanto nós na escola e nós treinadores responsáveis da escola acabamos por ter os registros dos atletas que formamos e quais as suas respostas e estado de desenvolvimento. E portanto isto é bastante importante de efetuar quando estamos a trabalhar com miúdos e a fazer o desenvolvimento deles para o alto rendimento, é termos a capacidade de ter toda a informação, a máxima informação recolhida do atleta armazenada, para depois, num futuro, podermos passar a pasta para alguém que vai continuar a dar o processo e fazer o processo com o atleta para atingir os seus objetivos. Portanto, a visão é formar os atletas na escola e atingir o alto rendimento. Como todas as escolas, e a nossa não é exceção, ou melhor, como em grande parte das escolas aqui no país e em grande parte dos clubes, não é exceção, existe sempre um modelo de desenvolvimento, quer seja mais científico, mais virado para aquilo que a ciência diz, ou quer seja por mais via empírica, porque nós temos treinadores de diversos quadrantes, com diversos anos de treino e de experiência atlética, e portanto cada treinador procura
adaptar à sua realidade. E, portanto, aquilo que nós tentamos preconizar e tenta-se procura fazer na Federação é que haja um modelo de desenvolvimento mais holístico, em que todos estejam envolvidos e todos sigam um padrão semelhante daquilo que é o desenvolvimento de um atleta para o alto rendimento. E, portanto, estes modelos mais científicos e mais estudados são uma boa base e um bom fundamento para se iniciar o desenvolvimento do atleta. A questão de quando nós temos a nossa escola e que a visão e o objetivo é o alto rendimento, todas as etapas e as fases nas quais os atletas se encontram têm que ser estudadas e têm que ser adaptadas às necessidades do atleta. Ou seja, se nós temos atletas que com 13, 14 anos ou até menos um bocadinho, que estão já no seu pico de crescimento, nós, enquanto treinadores e responsáveis pela escola e pelo desenvolvimento do atleta, temos que ter a capacidade da monitorização desse processo e temos que conseguir adaptar e ajustar aquilo que são as novas necessidades do atleta em função do estado que ele está. Não em função da idade, se tem 12 ou 13 anos, mas sim daquilo que são as transformações que ele está a sofrer naquele momento para podermos ajustar o seu desempenho. Porque estes atletas, inevitavelmente, e como todos nós sabemos, vão ganhar força, vão ganhar capacidade, vão ganhar altura, vão ganhar resistência, e tudo isto de uma forma natural. Ou seja, sem haver um estímulo profundo de treino. E, portanto, sabendo nós em que fase é que eles estão e em que situação eles estão, por comparação com os colegas de treino, torna-se muito mais fácil e torna-se mais correto fazer esse ajuste em função daquilo que é o estado em que o atleta se encontra. Portanto, este exemplo que eu dei é uma situação crítica no nosso desporto, porque quando não há estes ajustes ou não há este controle, o que sucede muitas vezes é que os atletas, quando chegam à altura de competir na distância sprint, que é a distância júnior, e que é a fase de transição e da fase mais importante, possivelmente, daquilo que é a decisão do atleta entre continuar a treinar para atingir um patamar elevado de desempenho ou abandonar ou reduzir aquilo que é o treino e o estímulo que o treino lhe está a dar em função de outras necessidades que o atleta tenha no momento, aqui faz essa diferença. E se nós não tivermos em atenção ou não tivermos o cuidado de controlar e seguir o atleta entre os 12 e os 15 anos de uma forma sem ser muito restritiva, mas de uma forma muito suavizada, para que o atleta tenha noção de que o trabalho tem que ser feito devagar, mas que com o tempo as coisas aparecem, mais fácil se torna o processo. Portanto, partindo daquele modelo mais científico que vos apresentei ali, o que eu fiz naquilo que é a minha escola e que é padrão naquilo que é o desenvolvimento da escola que eu sou responsável, foi encontrar as fases de desenvolvimento específicas de cada modalidade, da natação, da corrida e do ciclismo, pôr os escalões que em Portugal existem de formação, que vêm até aqui, até aos cadetes, depois isto é júniores, porque há uma divisão entre o escalão júnior, não é júniores, só júniores, é cadetes e depois júniores, embora aqui já possam participar em competições internacionais, nomeadamente campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, mas eu senti a necessidade de criar esta base. E porquê? Isto tem um fundamento. Tudo o que foram documentos que eu fui ler de outras federações que já têm documentos de suporte técnico sobre esta questão da formação e das fases de desenvolvimento e do tipo de trabalho que se deve desenvolver em determinada fase ou em determinada idade cronológica, eu entendi que, pura e simplesmente,
eu devo fazer os ajustes em função daquilo que é a realidade do meu país, do tipo de atletas que tenho no meu grupo e das necessidades dos próprios. E, portanto, não tenho definido como standard que um miúdo a partir dos 15 anos, inicie uma pré-especialização do triatlo, nem que a partir dos 23 se especialize no triatlo. Ou seja, o que eu quero com isto dizer é que desde a sua entrada no triatlo até à sua saída, ele está sempre em formação e em especialização. Portanto, não faço uma distinção entre se este é o momento de especialização ou se é mais à frente. O que eu faço é, ele está no triatlo, só o facto de já estar no triatlo e só fazer triatlo, isso já é a especialização. Depois o que nós temos é estas fases que nós definimos por idades e por escalões, mais na base de nos sustentarmos em termos daquilo que são as dinâmicas de treino, de carga, de volume e de intensidade que devemos ou podemos aplicar. Mas isso tudo também é sustentado muito naquilo que é as fases de crescimento do próprio atleta e também daquilo que ele nos vai dar em termos de vontade de querer fazer mais algo em relação à modalidade e ao seu desempenho ou não. Portanto, tentamos ter este quadro mais geral sobre as etapas de formação dentro de cada segmento do triatlo, evitando as questões de se é mais especialização em determinada idade do que noutra. Procuramos ajustar aquilo que são as indicações para cada fase de desenvolvimento em função da idade cronológica que eles estão e das suas necessidades. Portanto, não estamos propriamente a especializar o atleta em natação, corrida ou ciclismo em determinada idade, porque entendemos que é assim. É claro que, quando nós olhamos para a natação, nós sabemos que é uma disciplina que a componente técnica e a componente de aprendizagem motora tem que ser feita numa fase muito inicial do seu desenvolvimento e, portanto, como é óbvio, essa fase de especialização técnica inicia-se sempre muito mais cedo do que propriamente na corrida e no ciclismo, embora em ambas haja a necessidade de fazer trabalho técnico. Mas a natação em específico é efetivamente aquela disciplina em que tem que se dar mais atenção às questões técnicas e de desenvolvimento do nado do que propriamente na corrida e no ciclismo, que são modalidades em que o padrão motor é muito mais rudimentar e muito mais fácil de trabalhar. Portanto, dentro daquilo que foram as informações recolhidas por todos os documentos que fomos estudando, construímos este modelo que está só a metade, mas para terem uma ideia, construímos este modelo em que definimos quais são as idades, quer no masculino, quer no feminino, para desenvolver determinadas características e tipos de treino mais indicados para essas idades, bem como tipos de periodização, número de competições, número de horas aproximadas de treino, etc. Se repararem, aqui no final, vimos aqui que damos muita referência ao BTT em relação à estrada, que só começa a ser introduzida a partir dos 13, 14 anos, mais coisa, menos coisa, quer nas raparigas como nos rapazes, mas o BTT é uma vertente extremamente técnica e que permite que hajam aquisições em termos de controle de cadência, controle de andamentos, destreza na bicicleta, manipulação da bicicleta, superação de obstáculos, perda do medo, que vão ser extremamente fundamentais para o desenvolvimento do atleta quando iniciar o seu percurso na estrada. Além de que, quando estamos a fazer treino de BTT, ainda por cima, nestas fases iniciais de desenvolvimento,
O que acontece é que nós não temos a necessidade de criar programas de treino muito estruturados em função daquilo que é a carga de treino aplicada durante o treino, porque o próprio terreno e o próprio grupo de miúdos a treinar faz com que essa carga de treino mais específica esteja lá incluída, sem haver qualquer tipo de interferência do treinador, tornando o treino mais apelativo e mais divertido do que propriamente se nós, nestas fases até aos 15 anos, começarmos a impor sessões de treino muito específicas ou muito direcionadas para desenvolver determinada característica que não seja a técnica ou mesmo a tática. Quando entramos num período mais, ou seja, em estágios mais avançados, dos 16 anos ou 17 para cima, aí as questões deixam de ser tão viradas para a técnica, embora com a especificidade do triatlo hoje em dia, as questões técnicas de transições e de retornos ou contornos de curvas e de contornos de rotundas sejam de extremamente importância derivado ao tremendo impacto metabólico que exerce sobre o atleta, e uma vez que normalmente é em circuito, várias vezes fazer o mesmo tipo de solicitação causa um desgaste tremendo, e portanto os atletas têm que estar preparados e têm que saber como lidar com essas situações. Mas partindo dos 16, 17 anos, os atletas passam a treinar mais direcionados para aquilo que é o triatlo sprint e olímpico, e portanto passarão muito mais horas a treinar bicicleta dentro daquilo que são os volumes mais aproximados, ou pelo menos mais ajustados ao nível sub-23 do ciclismo. Na corrida também mais ou menos a um nível júnior, e na natação podemos estar a falar também mais ou menos a um nível júnior. Ou seja, irão fazer volumes muito aproximados àquilo que são os escalões de formação das outras componentes, das outras modalidades individuais, na natação, do ciclismo e da corrida. Portanto, um triatleta sub-23 irá possivelmente fazer 300 a 400 km por semana de bicicleta, que equivale ao que um atleta júnior de ciclismo faz, ou se calhar ainda um bocadinho menos. Na corrida, um atleta júnior sub-23 irá fazer na casa dos 60, 70, 80 km, que é a distância aproximada que um atleta júnior, e se calhar um júnior de segunda linha internacional fará. E depois temos a questão da natação, que um triatleta andará a fazer à volta dos 25, 30 km semanais de nado, enquanto que um atleta de natação sub-23 ou júnior andará à volta dos 40, 50, 60, em função também daquilo que é a especificidade do seu nado. E, portanto, dadas estas circunstâncias todas, é preciso criar um modelo de desenvolvimento que se adeque àquilo que é o triatlo, e não tanto a questão de termos um padrão estipulado sobre como devemos de fazer o tal desenvolvimento. E, portanto eu tenho aqui um exemplo em termos daquilo que é a iniciação desportiva, entre os 6 e os 12 anos, o número de treinos por semana, número de anos aproximados nesta formação, aqui as capacidades a desenvolver, o nível que eles estão inseridos em função das capacidades que desenvolveram e os objetivos. Portanto, isto tem aqui as diferentes fases para as diferentes idades, e só para terem uma pequena ideia daquilo que eu tenho vindo a falar em relação ao desenvolvimento mais multilateral dos atletas, se vocês se repararem, até aos 14 anos estão incluído tudo aquilo que são as capacidades coordenativas, em conjunto com as capacidades condicionais, nomeadamente a resistência, a força e a velocidade. E a partir dos 15, 16 anos, então aí começamos a mudar a orientação para situações mais específicas,
até que na questão do aperfeiçoamento, que já é o sub-23, já nos centramos muito mais naquelas que são as duas componentes mais importantes do desempenho desportivo, e procuramos estabilizar as adaptações atingidas durante o período de formação e dar ao atleta novas adaptações e novas capacidades de desempenho através de novas metodologias de treino e de novas situações e aprendizagens de treino. Aqui é um exemplo daquilo que é o trabalho de volume aproximado nos diferentes escalões da nossa escola. Estes são os meninos mais iniciados da natação. Volume semanal em termos de natação. Depois temos o número de sessões e todos eles para cada escalão. Depois, existe uma ferramenta criada por nós para o atleta ter e saber o que é que está a fazer ao longo do seu desenvolvimento. Este plano tem início na parte de juvenis, já nos últimos 2 anos, quando estão para largar as escolas de formação e entrar naquilo que é o processo de desenvolvimento para a alta competição e o alto rendimento, que é o plano de carreira. E o plano de carreira permite termos uma fotografia grande e dar ao atleta uma fotografia grande daquilo que ele deve obter, ou pelo menos se aproximar em termos de desempenho para as distâncias sprint e olímpica, que são as distâncias de competição, em função da idade em que eles estão, do escalão e, muito importante, do percurso académico. As escolas de triatlo em Portugal, felizmente, dão uma grande relevância àquilo que é o percurso académico do atleta. E, portanto, a filosofia da escola de triatlo em Portugal é dizer: tu podes ser atleta universitário de alto rendimento e ter um bom desempenho, quer numa, quer noutra vertente da vossa vida pessoal, sabendo antemão que, se o nível já for de elite mundial, aí não pode haver, não há compatibilidade entre fazer um curso universitário e treinar. Há sim uma ênfase, que é manter o atleta emocionalmente ocupado com algo que seja exterior ao treino, ou seja, e por exemplo os estudos, o atleta tentar ir conciliando algumas cadeiras ou disciplinas da universidade e do seu curso de formação profissional com aquilo que é o treino, mas o ênfase e a primazia a partir destas idades e quando já se está num nível elite, será sempre o treino e a performance e rendimento. E, portanto, partindo de juvenil, o que nós esperamos é que o atleta, quando chega ou quando inicia a última fase da escola de triatlo, ele já consiga, por exemplo, aos 800 metros fazer 10 minutos e aos 1500, 21. Por exemplo, pode ser menos. Mais do que isto já não é muito aceitável, embora o rendimento dos atletas possa melhorar com o passar dos anos, em função daquilo que é o trabalho técnico e das correções que possam ser feitas na natação, mas não é o expectável. Depois temos aqui a questão da corrida, dos 3.000 metros, que é uma distância standard que a Federação de Triatlo de Portugal utiliza quando faz os controlos de treino. Portanto, os 3.000 metros é uma distância em que nós solicitamos muita capacidade aeróbia, nomeadamente a potência aeróbia, e, portanto, nós sabemos que a potência aeróbia, neste caso o consumo máximo de oxigênio, é um indicador primordial de desempenho no triatlo, e, portanto, definimos
tempos aproximados que queiramos que os atletas atinjam a determinada altura. E no último ano de juvenil, já a passar para cadete, ou júnior, neste caso em termos internacionais júnior, prevemos que o atleta corra 3.000 metros em 9 minutos, o que é um bom indicador de desempenho. Depois temos aqui a questão da corrida, que procura-se avaliar mais à frente, quando as adaptações aeróbias já estão mais estáveis e o treino misto, aeróbio e anaeróbio, já está mais desenvolvido, e centrar-se aqui nos 15:45, evoluindo até valores abaixo dos 15 minutos. No ciclismo, temos por tempo, porque nem todos os miúdos têm potenciómetro, embora neste momento grande parte dos atletas internacionais portugueses já trabalhem com potenciómetro. Não obstante, é uma tecnologia muito recente em que os treinadores portugueses e os próprios atletas de triatlo estão a dar os primeiros passos e, portanto, ainda há muito que aprender em termos daquilo que é o trabalho com potenciómetro, quer por parte de nós treinadores, quer por parte dos atletas. E, portanto, estamos a dar os primeiros passos nisso e, portanto, não há de haver um plano de carreira em que tenha já minimamente ou aproximadamente estipulados valores de potência, e neste caso potência máxima, potência aeróbia máxima, definidos como standard para as fases de desenvolvimento em que os atletas se encontram. E, portanto, nós aí também podemos recorrer a alguma evidência científica de países como a Austrália, que já tem 2 ou 3 estudos de atletas júniores e sub-23 com perfis de potência estipulados e que nós podemos usar como referência para o desenvolvimento do atleta no ciclismo. Depois temos aqui as capacidades a desenvolver entre cada segmento e os objetivos que propomos ao atleta ao longo da sua carreira e ao longo da sua formação. E, portanto, o plano de carreira é extremamente importante e deve ser definido para qualquer atleta que nós tenhamos. É claro que não precisa de ser a partir dos 10 anos, mas a escola precisa ter um plano de carreira a partir dos 8, 9, 10 anos, em função daquilo que o clube entender que deve ser a fase de iniciação dos miúdos ao triatlo. Deve ter um plano de carreira em termos daquilo que é o desenvolvimento e que é expectável que os atletas adquiram ao final de 1, 2, 3 anos. E, portanto, só havendo uma construção clara e um objetivo claro para todos os atletas é que é possível atingir aquilo que a Federação Portuguesa de Triatlo quer, que é ter atletas presentes nos Jogos Olímpicos e cada vez com mais número, quer no género masculino, quer no género feminino. Portanto, como eu já vos tinha dito, e falando um bocadinho daquilo que são a identificação dos níveis de desempenho, e como eu tinha referido, a Federação Australiana já tem isso bem definido e, portanto, a partir do momento em que alguém já tem valores de referência que possam ser usados por outras federações, nós devemos recorrer a essa informação. E, portanto, eles têm categorizado estes tempos a partir dos júniores e, portanto, a partir dos júniores nós temos uma referência de uma das potências mundiais de triatlo, de como é que os atletas devem estar, rapazes e raparigas, em determinado escalão etário e de formação competitiva para que possam almejar o alto rendimento. E, portanto, partindo destas tabelas que eles têm, nós também poderemos criar as nossas em função dos atletas que nós temos e das características dos próprios atletas nacionais. Aqui dou-vos um exemplo da evolução da carga em termos de volume e em termos de horas. E se repararem, isto é para cadetes ou para júniores, e isto, se repararem, vimos que há um aumento em termos de volume ao longo dos anos
de desenvolvimento do atleta, quer em nível de volume, que é sempre um bocado subjetivo de ser quantificado, exceção feita na natação, porque os metros são contáveis. Na corrida e no ciclismo nem sempre é fácil, pelo que vos falei anteriormente. Nem todos os atletas têm GPS, embora no ciclismo também se consiga contabilizar minimamente porque há os conta-quilómetros, mas nem todos os atletas têm acesso a monitores de treino e, portanto, muitas vezes a quantificação do treino acaba por ser difícil de avaliar no final do ano quanto é que os atletas fizeram ou quantas horas treinaram, se não tivermos presentes para quantificar e descrever diariamente esses volumes, mas aproximadamente foi esta a evolução que aconteceu no grupo de treino até sub-23. Portanto, estamos a falar 4 anos de júnior. E, portanto, com isto termino a minha apresentação. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Muchas gracias, Rudy. Muy interesante. Hay un par de preguntas que me gustaría trasladarte. Una que me parece muy curiosa y muy interesante. ¿Cómo sería o qué propones tú para el desarrollo para un deportista para larga distancia, para distancia Ironman? ¿Cuándo, a partir de qué edad se puede proponer empezar ya el entrenamiento para la distancia Ironman? ¿A qué edad el rendimiento, etcétera? Isso é uma pergunta muito interessante e que nós aqui em Portugal tentamos debater muito entre treinadores. A nossa visão sobre as distâncias longas é de que os atletas que iniciem a preparação e o treino para esse tipo de distâncias são atletas que primeiro já devem ter tido a experiência nas distâncias standard e sprint, e sabendo eles que não poderão ou não terão capacidades para almejar o alto rendimento em termos daquilo que é competição de elite, então aí é verdade pela longa distância, caso entendam que seja uma boa solução. Relativamente a atletas que são mais amadores, eu penso que a longa distância só deve ser efetivamente começada a ser implementada a partir dos 25 anos. Até lá, acho que é muito cedo para se começar a pensar na longa distância. Embora vejamos que já há muitos atletas que fazem essa transição mais cedo, mas a longa distância é preciso atletas terem muita experiência, terem já um background de treino elevado e terem uma capacidade de sofrimento, de superação e de entrega ao treino que acaba por ser um bocado diferente das distâncias standard e sprint, que são distâncias mais intensas, mas que ao mesmo tempo não exigem que o atleta passe tantas horas na bicicleta ou que faça tantas corridas longas como tem que fazer um atleta de longa distância. Muy bien, muchas gracias, Rudy. Sobre edades, hay dos edades o dos límites de tiempo. La primera sería, hemos visto en todas las gráficas que la edad de iniciación de la primera etapa es de 6 a 9 años aproximadamente, que yo creo que todo el mundo lo tiene. Pero ¿hay alguna edad límite que a partir de la cual ya tú consideres que es muy tarde empezar para llegar al alto rendimiento? Essa é uma pergunta que é de difícil resposta. Eu penso que não há uma idade limite. Nós temos que, tal como eu referi, e nós sabemos que a natação será o calcanhar daqueles de qualquer atleta que inicie muito tarde e não tenha bases de natação. No entanto, nós temos N casos de atletas que estão a mais alto nível e que também nunca fizeram esse trajeto inicial de formação em natação. E, portanto,
isso vai depender muito daquilo que são as características inatas do atleta para entrar na modalidade face à falta de, chamemos-lhe, de iniciação àquilo que são as 3 disciplinas que nós temos. Agora, não é impossível nenhum atleta, mesmo nenhum atleta, até se calhar, ou até aos 18 anos, entrar e passado 6, 7 anos estar a competir ao mais alto nível. Isso não é impossível e acho que não há ninguém que o possa dizer que é. Depende muito daquilo que é a habilidade que o atleta tem, e isso aí já vem muito com a literacia motora, ou seja, aquilo que ele teve em termos de experiências motoras e de contacto com os diferentes meios da modalidade ao longo da sua formação enquanto jovem, e isso trará mais benefícios ou menos em função daquilo que foi efetivamente o contacto que ele teve com a natação, com o ciclismo e com a corrida nas fases de desenvolvimento importantes de crecimiento do atleta. Vale. Una vez que el deportista ha empezado ya la fase de entrenar para entrenar, ¿cuánto tiempo puede tardar en llegar al alto rendimiento? Es decir, bueno, pues si ya no ha llegado en 5 años, ya es que no va a llegar, o si no ha llegado en 8 años, no va a llegar. ¿En cuánto tiempo se puede estar ya siendo? Vou-te dar o exemplo prático do Vasco. O Vasco sempre foi um atleta em que, se tirarmos as variáveis externas, eu ou qualquer outro treinador que o tivesse a treinar dizia: ele, quando tiver 23 anos, vai estar no topo mundial. Não dizia que ia ganhar ou que ia ficar no pódio, mas ia fazer top 10 em termos mundiais. Há outros atletas que nós temos muita dificuldade em fazê-lo e, portanto, podemos única e simplesmente projetar, como eu vos mostrei ainda há bocado naquilo que é o planeamento a longo prazo, em função do desempenho que ele tem nos testes de avaliação que nós fazemos. Porque isso foi uma coisa que eu não referi, mas é importante eles serem testados periodicamente. É claro que nos mais jovens não há tanto essa necessidade da testagem, mas há a necessidade de filmar ou fazer observação direta sobre aquilo que é a evolução técnica do atleta, quer na corrida, quer no ciclismo, quer na natação. E partindo daí, criar programas de correção dos erros para que o atleta, num futuro, mais adiante, possa usufruir da sua capacidade física em função das melhorias técnicas que ele adquiriu. Mas aquilo que eu entendo que é uma idade ótima para um triatleta que fez um percurso de formação, digamos que normal e bem estruturado, será a partir dos 23 anos. Um atleta que a partir dos 23 anos tenha tido uma formação sustentada e com uma base boa de desenvolvimento, estará a competir no topo mundial, andar claramente nos 50 melhores do mundo. Muy bien, muy interesante. La última pregunta ya, Rudy. ¿Hay alguna pregunta más o menos parecida? Tú has hablado de empezar dentro del programa con natación, ciclismo, carrera, etcétera, pero si hay un gran nadador, por ejemplo, que no ha hecho ni ciclismo ni carrera, ¿hasta qué edad tú lo incluirías dentro de un programa de triatlón? Es decir, bueno, pues si no viene antes de los 16 años ya es tarde, ya no va a correr bien, etcétera. ¿Hay algún límite ahí, alguna edad? Não, eu penso que quando chegam esses atletas que 18 anos, 19 anos, que a única formação deles foi natação, o treinador de triatlo o que tem que perceber é como é que ele corre, primeiramente, porque um atleta com esse número de anos de prática de natação será um atleta com um tronco muito desenvolvido e, portanto, um atleta mais maçudo em termos de corporal mais denso e, portanto, isso tem que ser trabalhado, tem que ser percebido como é que se pode moldar ao tipo de morfologia do triatleta. Depois há o ensino mecânico e correção técnica na corrida, que terá que ser aquilo que o treinador tem que dar muita ênfase, pelo menos nos primeiros 2, 3 anos. Portanto, estamos a falar de 18 aos 21 anos, é que
deve começar a correr de uma forma mais parecida com aquilo que um triatleta faz, e o ciclismo tem que meter muitos quilómetros, tem que andar muito de bicicleta. Ou seja, um nadador já com muita experiência pode perfeitamente ter volumes de natação e sessões de natação muito inferiores do que um triatleta normal, podendo dar ênfase aos outros dois segmentos para poder depois competir y llegar hipotéticamente ao alto rendimiento. Muy bien, Rudy, muchas gracias, muy interesante. Eh, para los que hemos tenido problemas en entender el portugués, etcétera, todo el PDF de Rudy está en castellano, os lo pasaremos, y también como lo tendremos, lo podéis ver grabado en YouTube y despacito y al ritmo, pues ya se podrá coger todo lo que nos hemos perdido. Muchas gracias, Rudy. Vamos a hacer encantado de tenerte otra vez aquí en las jornadas. Obrigado, yo también. Vamos a hacer un descansito de 3 minutos y ya